Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Dreamcast. Hoje estou aqui com meu parceiro, né, Regis Bezerra. Isso. Estamos aqui. Eu já estava com saudade já de fazer sentar aquela perto, né? parceria, né, de gravação assim. Isso indica boa coisa, né? Boa coisa. Tem alguém do outro lado. Tem alguém do outro lado, rapaz. Eu vou falar um negócio. Gravação especial. Como a gente sempre traz pessoas, né, mais que especiais aqui, eu quero que você apresente, né, hoje na mesa do Dreamcast esse convidado. É um sonho. Todo especial. E já tentamos, assim, muitas vezes alinhar as agendas para fazer acontecer, mas agora Deus aprovou, né? Agora é para valer, né? Agora é para valer. Agora é para valer. Então, gente, conta pra gente aí, quem que tá com a gente aí hoje? Não, primeiramente eu quero dar um recado. Manda. Muito importante. A galera que ainda não se inscreveu no nosso canal, o que a gente faz, cara? Ah, rapaz. Fala para mim quanto é que a pessoa precisa pagar para se inscrever no nosso canal. Olha, eu vou falar um negócio para você. Vai lá agora, tá? Antes de mais nada, clica lá naquele botãozinho lá. Inscreva. Se inscreva, tá? Ativa a notificação. Não custa nada. É de graça? É de graça. Não precisa pagar. Não precisa pagar. Nossa, cara, que isso. Barato demais. Barato. Mas é isso aí, gente. A gente está começando um episódio também especial aqui, como todos os demais. Mas eu confesso para você que hoje tem um gosto diferente, cara. Tem. Porque a gente vai falar sobre um tema aqui que é especial. Você acredita em milagre? Eu acredito em milagre. Sério? Eu acredito. É mesmo, cara? Uau. Por quê? Porque Deus ele faz o impossível, né? Uau. Eu acredito em Deus. Então, se eu não acreditasse em Deus, como é que... Rapaz, primeiro milagre que acontecer é ter esse planeta tão bonito, céu e terra, e eu estar dentro dele. Então, pronto. Começa por aí. Se eu não acreditasse em milagre, o que ia ser de mim, né? Pois é verdade. Gente, é o seguinte, nós temos um episódio aqui, a gente vai falar sobre milagre. Você que é mãe, você que é pai, você que está precisando de um milagre, você que está passando por um processo na sua vida. E o que você vai escutar aqui agora, a gente vai falar sobre um exemplo vivo de milagre. A gente tem um milagre na mesa do Dreamcast. Né? E a história dessa pessoa aqui vai impactar a sua vida e você vai realmente, através da história dele, conhecer o verdadeiro Deus do milagre, aquele que faz todas as coisas. E eu quero dizer também que o Dreamcast é um milagre, cara. É um milagre. Não é? A gente sonhou muito para poder tá aqui para compartilhar histórias incríveis, assim como nós vamos compartilhar a história do nosso convidado Samuel Moreira, gente. Isso aí, meu brother. Uma salva de palmas para o Samuel. Tá? Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, um privilégio estar aqui com esses dois amigos queridos do coração, que são duas pessoas assim que eu amo, que não são só amigos, são família mesmo. Obrigado, brother. Nós também da mesma forma. E aprove a Deus, né? Finalmente estarmos finalmente aqui juntos. É o dia que Deus decidiu aí pra gente poder Rapaz, conversar, bater um papo. Nós quase gravamos com o Donald Trump e o Samuel não... É verdade, né, cara? Que menino difícil, né? Difícil. É por isso que eu falei que é um milagre ter ele aqui na mesa do Dreamcast, viu? Tem uns que Deus esconde, né? Tava andando escondido, cara. Mas e aí, Samuel, como é que você tá? Conta pra gente. Como é que tá o seu dia? Gente, tô bem, né? Graças a Deus. Tô aqui trazendo aqui, conversando aqui com vocês, batendo esse papo gostoso aí. Isso. Consegui me liberar hoje de todos os compromissos para vir aqui. Boa, né? E o meu coração tá cheio de expectativa do que Deus vai falar com as pessoas que vão ouvir esse podcast. Nós vamos falar acerca de um Deus de milagres, de um Deus do impossível mesmo. Isso. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Meu Deus, E muitas pessoas elas estão passando por situações que é como Davi diante de Golias, situações maiores que elas. Exato. O próprio salmista Davi, né, quando ele estava enfrentando grandes adversidades, ele vai dizer assim que ele começa a orar a Deus e diz assim: Senhor, os meus inimigos são maiores do que eu. Olha aí. Então, quantas vezes na nossa vida a gente está diante de situações que a gente diz, poxa, essa situação é muito maior, é muito mais assustadora do que eu tenho forças para resistir a ela ou para enfrentar. Mas aí a palavra de Deus diz que a gente não vai por nós, né? Nós não vamos na nossa própria força. Isso. Quem está por nós é maior do que o que está com eles. Exato. Nada é impossível para Deus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Então vamos falar desse Deus aí que intervém, que nos guia, que traz provisão, que traz cuidado, que traz cura sobre a nossa vida. Glória a Deus.
Incrível, forte, né? É forte. E vindo de uma pessoa, né, que obviamente a gente vai aprofundar nesse assunto, que viveu etapas, né, críticas na vida, situações que realmente, se não fosse a mão de Deus, né, ele não estaria aqui, sentado nessa mesa aqui para conversar com a gente. Não é isso? Justamente. Samuel, primeiramente eu quero agradecer, né, aqui pela sua presença. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, quando você veio pregar na nossa igreja, muito tempo atrás. O pastor falou, né? Não, vai vir um profeta aí pregar. E de repente eu tô caçando o profeta e tá aquele menininho pequenininho lá na frente. Lá. Menininho pequenininho. Eu falei, gente, engraçado, né? Por isso que a gente não pode subestimar, né? A pessoa, a imagem. É como Deus falou para Samuel. Samuel, você vê por fora. O homem vê somente por fora, mas eu vejo que está dentro, né? Isso. É verdade. Se tratando da vida de Davi. Mas se tratando da sua vida, Samuel, você parece que tem um leão aí dentro de você. Mas assim, a história do Samuel é uma história incrível, né? Isso. Uma história de milagre. Realmente, o Samuel é um milagre ambulante andando pelas ruas da cidade. E, cara, conta pra gente, para as pessoas que vão assistir esse podcast, talvez aqui nós temos mães que têm os seus filhos que estão no leito no hospital, que tipo assim, elas perderam, essas mães, possivelmente por causa do diagnóstico, perderam a esperança, acha que não tem mais jeito. Antes de você começar, tem um texto da palavra que eu amo muito, sabe? Jó, no capítulo 42, versículo 2, ele diz o seguinte, ó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu amo esse texto, eu amo a história de Jó, porque nos traz esperança, né? Sim. Então, não somente as mães, pais que estão aí precisando de um milagre, esposas que estão precisando de um milagre, e em geral, né? Pessoas que estão talvez assim numa situação de total dependência. O médico já diz, não tem mais jeito, agora só o Senhor. Aí é onde a gente tem que tranquilizar, porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. E através da tua história, conta pra gente como que o Samuel, como se deu esse nascimento do Samuel, que família que você vem, conta pra gente aí de maneira detalhada, mas resumida também para o público entender, para dar tempo, falar muita coisa, porque é muita coisa. Manda. Bom, tudo começou lá, a gente ali é do Ceará, sou cearense. Terra boa. Cabra macho. Pessoal do Ceará. Cabra macho. Então dá um alô pro pessoal do Ceará aqui, ó. Todo mundo que é do Ceará aí, beijão no coração, abraço aí, cabra macho aí, mulher de Deus. Mas somos dessa terra maravilhosa, né? Fortaleza, Ceará. E assim, eu nasci debaixo de um legado de fé, né? Os meus pais, eles se converteram, né, em determinado momento da vida deles. Quem se converteu primeiramente foi a minha avó. Inclusive, enquanto eu estava lembrando, né, da história hoje e revisitando assim, certas memórias para poder trazer aqui para vocês hoje, eu estava lembrando muito da minha avó, porque a minha avó ela é do interior do Ceará e ela se converteu e ela foi uma pessoa que deixou um grande legado de fé na cidade dela. Ela ajudou ali a fundar igrejas, ela ia nos sítios, de sítio em sítio, evangelizando pessoas. Então, quando ela se converteu, ela era uma contadora, né? Ela era contadora da cidade, ele conhecia muita gente. Rapaz, quando ela se converteu, ela começou a pregar para todos os clientes, porque ela já tinha acesso a quase todo mundo da cidade. Tinha as informações necessárias. Então, pronto, tinha as informações necessárias. Pegava logo no bolso do povo. Aí, pronto. Aí, quando o pessoal chegava apertado, ela dizia, não, pois deixa eu lhe falar aqui de uma pessoa aqui que pode mudar a sua vida. Então, assim, ela teve esse pacto. Então, começou ali com a minha avó, e depois aquele legado passou para minha mãe. E minha mãe, né, é uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Então eu cresci nessa casa, nesse ambiente. A minha mãe hoje é uma pessoa que eu posso dizer que todos os dias ela acorda orando e ela ora por horas e horas e horas seguidas. Minha mãe ora 9 horas por dia, todo dia, há mais de década. Então, ela é uma intercessora. Então você foi criado nesse ambiente de intercessão e oração. Exatamente. Para você ver a importância, né, do ambiente que você está inserido. Faz a diferença, né? Eu cresci vendo os meus pais levarem os problemas diante de Deus. Uau. Levarem as circunstâncias diante de Deus, intercederem. Sempre foi sobre Deus. Tanto que a minha história, eu não consigo contar a minha história sem envolver Deus. Porque Deus estava em todos os detalhes, em todos os passos, porque foi assim que eu fui gerado.
A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Viver uma vida com Deus é isso. É em todos os seus passos, todos os seus dias, você ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas eu cresci nesse ambiente. Eu lembro, ainda adolescente, né? Que eu dormia e do quarto ao lado que eu dormia, do meu quarto, era o quarto de oração da minha mãe. Então eu acordava de manhã, já ela orando em línguas, né? Uau. E aí as línguas dela me acordavam. Uau. Então assim, eu cresci nesse ambiente. Tinha um problema, minha mãe dizia: filho, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar a Deus, né? Então crescemos nesse ambiente lá em Fortaleza. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês. Nós vamos entrar aí já na minha infância, que é onde se sucedeu o milagre que Deus fez, como que Deus fez. Meu pai, ele era engenheiro, né? Trabalhou muitos anos, foi gerente de empresa, e ele foi transferido de Fortaleza para o Rio de Janeiro. Nós fomos viver no Rio de Janeiro. Eu tinha ali 7 anos de idade, né? E aí, já estava grandinho já. Já tava, né? Aí é o meu lado carioca, né? Meu lado carioca. Se eu andar com carioca assim um tempo, eu pego sotaque. Olha lá. Depende, os carioca. Olha aí os carioca também. O pessoal lá, Fluminense, o pessoal de Niterói também. Mas é isso. E aí a gente foi morar lá no Rio, né? E eu era criança totalmente normal. Brincava, jogava bola, fazia tudo normal, né? E aí morávamos numa casa muito boa, lá em Cambuinhas, Niterói, no Rio de Janeiro. Meu pai havia sido transferido e estava ali naquele mesmo ambiente. Minha mãe orando, meu pai trabalhando, eu com os meus 2 irmãos. E nós vivíamos uma vida muito plena, muito feliz. Eu tenho uma infância muito feliz. Legal. E aí, de um dia para o outro, de uma sexta-feira para um sábado, olha isso. Deus, ele trouxe um sonho aos meus pais, né? Meus pais sonharam na mesma noite. Cada um teve um sonho com a mesma situação. Porque Deus, ele revela as coisas. Deus fala, né? Deus fala. Quando ele quer, ele fala com antecedência, né? Ele fala antes de acontecer. E ali, a minha mãe, ela sonhou que eu estava em cima de uma maca com vários médicos ao meu redor. E eles discutiam o que eu tinha ali. E ela teve esse sonho de madrugada, e meu pai, na mesma noite, teve um sonho que eu entrava no quarto deles, naquela casa, e eu segurava na minha perna direita, gritando de dor, e eu dizia: pai, mãe, eu estou morrendo. E eles tiveram esse sonho, e eles acordaram assustados, né? Acordaram assustados. E naquela mesma manhã que eles sonharam esse sonho, que Deus revelou, eu saio do meu quarto, segurando na minha perna direita. Eu lembro que é como se 1000 agulhas tivessem sido enfiadas na minha perna. Eu senti assim uma dor insuportável. E eu corro, eu ando pro quarto dos meus pais, bato na porta, abro de manhã cedo, assim, cedinho, e falo: pai, mãe, eu tô morrendo. Uau, cara. Exatamente o que Deus mostrou, o que Deus revelou antes de acontecer. E ali eu desmaio de dor em cima da cama deles, né? Eu desmaio de dor. Eu lembro que a minha mãe, ela é enfermeira, né? Ela foi vários anos, liderou maternidade, setor de campo. E essa época ela já era? Ela já era enfermeira. Ela já tem liderado ala de hospital por muito tempo. Então ela pegou ali pano quente, ela pegou uns panos, aqueceu ali na panela rapidinho, trouxe os panos quentes, colocou assim para ver se aliviava a dor. E nada. E ali eu desmaiei. E aquilo ali tudo mudou, né? A minha vida mudou ali, naquele momento. Eu não sabia, mas Deus sabia, né? E dali, meus pais me levaram para o primeiro hospital. Eu falo primeiro porque são muitos, né? O primeiro hospital em Niterói. E eu chego no hospital, eu já tinha acordado, eu estava gritando de dor, A dor seguia. A dor seguia e não dava para conter. Não dava para conter, gritando, e tô morrendo. Isso com 9 anos de idade. De um dia para o outro, do nada. Tem circunstâncias na nossa vida, né? Quando o mal vem, às vezes, ele não avisa, né? Ele vem de repente. De repente. Então, chegou aquele dia, veio de repente. Aí eu lembrei de Atos, né? Quando veio de repente o poder de Deus. Então, o mal vem de repente, mas Deus também vem de repente. E os médicos ali analisaram aquela situação e tal, falaram: teu filho vai ter que ficar internado aqui nesse hospital,
nós vamos ver o que ele tem, vamos investigar. Isso. E ali começou um processo na minha vida. Eu não fiquei 1 mês, eu não fiquei 3 meses, eu fiquei 2 anos da minha vida. 2 anos da minha vida, dos meus 9 aos meus 11 anos de idade, internado dentro de um quarto de um hospital, olhando para um teto de parede branco. Peraí, você passou 2 anos internado no hospital? Sim. Sem ter alta, sem sair, sem nada? Sem sair. Você morou no hospital por 2 anos? 2 anos, cara. Morei, eu cortei cabelo. Nossa, você sabe como é que corta o cabelo de uma pessoa no leito? Não. Eu sei. Nossa, cara. Eles cortavam porque eles não me podiam tirar do leito. Então, vinha um cabeleireiro especial que corta cabelo de pessoas que estão em leito. Então, ele tem que cortar em volta ali do travesseiro e ele vai cortando ali. Passei Natal no hospital, aniversário no hospital, Ano Novo no hospital. Então, e isso não numa circunstância estável, numa circunstância de morre, não morre. Uau. Morre, não morre. Deus. Em gritos de dor. Mas você tinha algum aparelho, sei lá, em você? Você conseguiria ir no banheiro? Como que era isso? Bom, a questão depende do período, né? Depende do período. Se eu tivesse muito mal ali, eu não conseguia nem sair da maca. Isso. Já tinha outros períodos. Eu tenho até uma história que tinha muitas enfermeiras que cuidavam de mim, né? Aí tinha uma enfermeira específica que a minha mãe dizia que ela eu chamava ela de general. Uhum. Que ela era a única enfermeira que me tirava da cama e me levava para o banheiro para tomar banho no chuveiro. Olha. Uau. Ela era a única, porque eu dizia, não, doutor, não, eu tô com muita dor, não quero, não posso, não sei o que. E ela chegava assim, vamos lá, você consegue, levanta dessa cama. E ali, basicamente, eles me carregavam mesmo, me colocavam ali naquelas cadeiras, né, de banho mesmo, e eu tomava um banho. Mas, assim, o que é que eu tinha de fato, né? Quando eles começaram a investigar, eles descobriram que eu tinha nascido com uma má formação na minha medula. Ou seja, quando a minha medula estava sendo gerada, né, no ventre da minha mãe, aquela parte do meu corpo, ela nasceu como dado um nó. Em vez de ela nascer reta, ela nasceu como dado um nó e se formaram ali aneurismas, né? Olha. Bolhas de sangue, aneurismas, né, como a gente conhece. Então eu cresci do meu nascimento até os meus 9 anos de idade, eu tinha uma bomba dentro da minha coluna e eu não sabia. Prestes a explodir qualquer Então momento. eu brincava, jogava bola normal, mas eu tinha algo ali dentro que eu não sabia, meus pais não sabiam, Isso. Deus sabia, mas a gente não. E com 9 anos de idade, de um dia para o outro, eu tive 6 derrames na minha medula. Então, quando as pessoas falam de AVC, que é no cérebro, né? Eu tive como se fosse 6 AVCs, eu tive 6 derrames, só que na minha medula. Então, quando há um derrame na medula, começa um sangramento dentro da medula. A medula ela é o órgão do corpo que envia a informação de dor para o cérebro. Então, como a minha medula ela foi atingida, estava em pane, Isso. os médicos falam que é como se você pegasse um quadro de energia e jogasse dentro de uma banheira. Que é isso? Ele vai afetando tudo, ele vai afetando os órgãos diferentes. E a gente vai entrar um pouco nisso, como que os meus órgãos foram deteriorando para eu poder te responder como que eu estava, né? Então, assim, é como se você pegasse ali, jogou dentro da banheira e deu um curto-circuito no corpo. E aí, logo na primeira semana no hospital, logo nos primeiros dias, naquela dor que eu estava sentindo, porque a medula ela estava mandando informação da dor o tempo inteiro para o cérebro. Então, eu estava à base de morfina. Ixi. Eu tinha que tomar morfina, que é anestésico, estava o tempo todo dopado, porque a dor era insuportável. Então, quando eu estava naquela situação, né, na primeira semana, uma das primeiras coisas que afetou, você lembra que aquela dor na perna? Isso. As minhas pernas paralisaram. Eu perdi total controle das minhas pernas. Eu não sentia mais minhas pernas. Ou seja, da cintura para baixo estava total paralisado. Paralisado. Eu virei, basicamente, cadeirante, né? Eu virei tetraplégico. Isso. Porque, na verdade, as pernas paralisaram, logo depois foi o tórax. Ou seja, do pescoço para baixo, Nossa. Você não conseguiu. tudo paralisou. A única coisa, não só do pescoço para baixo, até o pescoço, né? Todo o corpo paralisou, menos os meus braços,
que eu não conseguia segurar um copo pesado. Tava fraco. Tava fraco, o corpo estava fraco. Mas meus pernas paralisaram, meu tórax paralisou, o meu pescoço, porque a medula ela começa aqui atrás, ele enrijeceu, é como se ele tivesse colado nas costas. É tanto que eu lembro, quando eu estava no hospital, eu não conseguia assistir a TV que estava no hospital. Porque eu não conseguia mover o pescoço. Então eu não conseguia olhar para a TV, a não ser que você fizesse um esforço ali. Isso. Então, assim, esse é o estado que eu estava. Eu estava paralisado, tetraplégico, em cima de uma maca. Nos primeiros, acho que mais do primeiro ano, eu não conseguia nem sair da maca. Eu não conseguia sair do hospital. E em dores constantes. E quando você chegou a paralisar tudo, como que você tinha sondas para ir no banheiro e tal? É verdade, porque as outras duas coisas que paralisaram, que aí você me lembrou, além do corpo, a minha bexiga foi um dos primeiros órgãos afetados. Uau. Então aí começou... Paralisou também? Primeiro foi o corpo, né? E depois os órgãos. Então a bexiga também parou de funcionar. Ixi. Eu não conseguia mais fazer minhas necessidades, urinar de maneira natural, né? Eu tinha que fazer sonda, né? Para quem sabe o que é sonda, quem é da área de medicina, né? É um negócio 5 vezes ao dia você passar uma sonda. É algo extremamente desconfortável. E você, criança, ter que fazer aquilo 5 vezes ao dia, todo dia. Nossa, é uma tortura. É uma tortura. Não, é uma tortura. Então eu tinha que fazer aquilo ali, tinha que passar sonda. E aí depois de um tempo, eu tive o que, se a gente for entrar nos detalhes médicos, mas eu tive o que chama de bexigoma, que basicamente o médico, na verdade, teve que colocar um catéter, não dava mais para fazer sonda. A urina começou a acumular aqui na barriga, né? Minha barriga começou a inchar, e ele teve que fazer um corte mesmo, colocar um tubo e colocar uma bolsa de urina. Para não precisar mais desse procedimento. E o outro órgão que falhou, logo em seguida, foi meu intestino. Você está brincando. Eu não conseguia comer comida sólida. Uau. Eu não conseguia comer nenhum tipo de comida, tanto que até hoje, a minha esposa brinca comigo, né? Hoje eu estou com 28 anos de idade, né? Eu não como tanta verdura, porque no hospital, a única coisa que eu conseguia comer era chuchu. Olha isso. Eu vivia de comer chuchu no hospital, que era a única coisa que era mole o suficiente, e o resto era tubo, era sonda. Então eu estava com esses órgãos paralisados e nesse estado. E isso, nessa época, você estava com o quê? 10 anos, 11? Dos 9 aos 11, eu estava ali. Tudo aí. Isso, esses primeiros sintomas aconteceram logo no início. Logo no início. Nos primeiros meses ali já aconteceu tudo isso. Já aconteceu tudo isso. E aí tu seguiu entre os teus esses 9 e 10 anos, né? Você passou por esse período aí. Você falou aniversário, Natal, tudo no hospital. Eu quero voltar um pouquinho, porque quando você começou a falar sobre a oração, e como você falou muito bem, não tem como passar por uma situação dessa e contar um testemunho desse sem mencionar o autor, né, do milagre, que é Deus. Então, o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui é o poder da oração, né? Não só da oração no momento verbal, mas a ação, né, da oração, você orar e agir. Então, você mencionou a prática da oração, você mencionou sobre a sua mãe, sim, né? Uma mulher de oração. Eu queria que você contasse um pouquinho, então, até esse período, né, como que estava a reação dos seus pais? Eles foram alertados por Deus a respeito disso. Como que era, né, a versão da tua mãe nesse período, do teu pai nesse período, até você chegar a esse momento? Porque 2 anos no hospital... O Reis falou muito bem, muitas pessoas podem estar passando por circunstâncias que às vezes não chega nem perto, né, daquilo que você passou. Ou seja, eu nunca imaginei uma coisa dessa. 2 anos é um período muito longo, muito extenso, para estar num hospital, realmente viver uma vida, né, cotidiana. Não é um mês, não é 2 meses, não é um período ali que você vai estar ali ou indo e voltando do hospital, mas é intensamente... Sim. Vivendo lá dentro. Então, isso é muito... Então, como que estava o estado da tua mãe, né?
Ela trabalhava nesse hospital? Porque você falou que ela era enfermeira, né? Sim. Então, como que era? Ela, na verdade, ela trabalhou antes, quando a gente estava no Ceará, né? Que foi ali. E aí, quando os meus irmãos nasceram, ela parou de trabalhar. E ela estava só no ministério dela, de intercessão, de oração, cuidando de casa, né? E aí nós já estávamos no Rio de Janeiro, ela não estava trabalhando. E meu pai era um executivo de uma empresa, ele liderava ali no Rio de Janeiro 1.500 funcionários. Certo. Então, eu falo isso para você entender, até de um ponto de vista financeiro, de qualidade de vida, nós tínhamos talvez tudo que uma pessoa queria ter. Isso. Nós morávamos nos melhores lugares do Rio de Janeiro, nós vivíamos muito bem, só que chega um ponto, e a gente pode entrar nisso aqui, que é o que nós estamos perseguindo muito nesses dias, que é essas coisas da terra. As coisas da terra são limitadas. Nossa. Pronto. As coisas da terra, elas não conseguem satisfazer coisas que só Deus pode satisfazer. Yes. E o dinheiro, principalmente, ele é finito, ele é limitado. Yes. Chega um ponto na nossa vida que só Deus. A história que eu vivi com Deus, ela vem para falar isso. Quando o dinheiro acabou, quando o dinheiro não pôde fazer, quando o médico não pôde fazer, quando a medicina não pôde fazer, que todos disseram, não dá mais, aí Deus disse, agora é minha hora. Ou seja, tudo isso se dobraram diante da sua enfermidade. O dinheiro, digamos, o poder, a medicina, as influências, as os amigos, tudo isso se curvaram diante dessa tal enfermidade. Exatamente. E aí Deus falou, agora é comigo. Mas falando dos meus pais, na verdade, assim, a vida deles, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Nós estávamos num estado que não era o nosso estado de origem, então nós não tínhamos famílias naquele estado. E eu tinha 2 irmãos mais novos que literalmente eles ficaram sendo cuidados pelo nosso vizinho. Uau, de prédio, uau. Uma senhora que se ofereceu e disse, olha, vocês não têm família aqui, deixa a gente cuidar dos seus filhos, a gente sabe da situação, porque essa é a questão. O diferencial do que eu vivi com a minha família é a intervenção divina. Porque na vida do cristão, na vida do crente, o diferencial, nós às vezes sofremos as mesmas aflições do ímpio. Mas a intervenção de Deus na nossa vida é diferente. Uau, explica de novo isso aí. O movimento de Deus isso é importante. É diferente. Porque a enfermidade, ela vai atingir a todo. Isso. Eu estava falando com o Joab mais cedo, a morte vai chegar para todos. Isso. Mas como é a reação diante daquela circunstância. Quando a morte bate na sua porta, você, tipo assim, todos nos amedrontamos, mas você desfalece. Ou você lembra da palavra de Deus que diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo. Amen. Yes. Ainda que eu passe pela chama, ela não arderá em mim, porque Ele está comigo. Então, como você reage para aquela situação é o que prova, é o que testifica do Espírito de Deus que está em você, da vida de Deus que está em você. Yes. Então, assim, no caso dos meus pais... É aí que começou, minha mãe começou a orar, meus pais começaram a orar. Toda essa história, ela é regada de oração, né? Meus pais, eles têm uma história muito interessante, que eles pegavam folhas de papel ofício, né? Aí eles escreviam meu nome nas folhas e cortavam em vários pedacinhos. E aí todo crente que eles viam na rua com a Bíblia debaixo do braço, que era a identificação, eles entregavam um papelzinho e pediam oração. Uau, a minha mãe, enquanto eu estava no hospital, né? Porque era assim, meu pai, ele passava o dia trabalhando, ele saía do trabalho, ele passava a madrugada no hospital. E a minha mãe passava o dia comigo. Então eles iam revezando. Para poder sempre a gente estar no hospital e os meus irmãos, coitados, estavam lá sendo cuidados por outras pessoas. Então eles começaram a viver uma rotina de hospital, fora coisas relacionadas a planos de saúde, a dívidas de vários níveis, despesas. Então, começaram a viver aquela rotina. Isso. Né? Mas eles sempre na oração. Meus pais, enquanto tudo isso acontecia, eles subiam um monte. Minha mãe subia um monte, ela dormia 3 dias em cima do monte em oração. Orando pela minha vida, pela minha cura,
para Deus fazer. As igrejas se mobilizaram e começaram a orar. Então, o que a Bíblia diz que a oração ela é eficaz, ela tem poder. Eu creio no poder da oração. Eu creio que quando nós oramos, nós entregamos diante de Deus em humildade, em quebrantamento. Nós pedimos, Senhor, se o Senhor fizer, a glória será tua. Se o Senhor não fizer, a glória será tua. É assim que a gente tem que se aproximar do Senhor, mas a gente tem que se aproximar. E Ele faz. Uau, incrível. E como que, por exemplo, eu vejo assim que eu conheço a sua mãe pessoalmente, conheço seu pai pessoalmente. Eu já sei que eles têm uma intensidade em busca com o Senhor, né? Em oração e tal. Tive o privilégio de hospedá-la na minha casa e o tempo todo orando ali em casa e tal. E ela já vivia essa intensidade em oração antes de você ter a sua enfermidade, não é isso? Você já nasceu num lar onde a oração era praticamente, tipo, todo cômodo da sua casa tinha respingo de oração ali, né? Sim. E aí você, quando você entrou nessa situação, se tratando assim de algo impossível praticamente para, né, para a medicina, para o homem, para o dinheiro, tudo isso, seu pai na posição lá em cima, estava trabalhando, as coisas estavam indo tudo bem, vocês tinham um estilo de vida que todo ser humano desejaria, né? Questão de poder, né, dinheiro e tudo mais. Aí a casa virou de cabeça para baixo, veio essa enfermidade. Aí sua mãe, que já orava demais, ainda entrou em oração. Conta um pouco pra gente assim, porque tem pessoas que oram até um certo ponto. Sim. E aí acaba desistindo. Ou seja, aí você falou um ponto aí, se Deus fizer, o nome dele será glorificado. Se não fizer, será glorificado também. Essa mentalidade, né? Chegar diante de Deus com essa mentalidade. Qual o conselho que você daria para pessoas que estão agora talvez desfalecendo? Tipo assim, eu já orei, por exemplo, 2 semanas nada resolveu. Até para alguém que também está, por exemplo, talvez perdendo um casamento, está orando pelo seu cônjuge e de repente acha que não tem solução, já orei demais, já passei 1 mês orando e nada muda. Como que você poderia aconselhar essas pessoas a ter uma certa perseverança, né? Sim. Na oração? Cara, incrível. Eu vejo muito assim, principalmente crescendo e amadurecendo, a gente vai vendo que o segredo não é o quanto se queima. Ok. É o quão constante você queima. Isso no Senhor, né? Você queima do Senhor. Então, assim, uma das chaves da vida com Deus, da fé, é você ter constância e disciplina. Constância? E disciplina. Uau! Então, e outra coisa, assim, a gente tem que buscar a Deus por quem Ele é. Isso. Não pelo que Ele faz. Isso. Correto. Porque na Bíblia tem situações que Deus não fez da maneira como as pessoas gostariam. Isso. Deus nem sempre ele vai atender às nossas expectativas humanas, os nossos desejos humanos. Porque muitas vezes Deus ele está fazendo algo muito mais profundo, isso é muito importante. Deus está fazendo algo muito mais profundo, Deus está fazendo algo muito mais poderoso do que nós podemos entender e compreender. Você quer ver uma coisa? Por muito tempo eu perguntei para Deus, não de uma questão de um questionamento de tipo, eu estou com raiva de Deus, mas era um questionamento meu dentro de mim, que um dia Deus decidiu me responder. Deus decidiu, um dia ele disse, Samuel, é isso aqui. E era um questionamento que era o seguinte, eu disse, Senhor, o Senhor podia me curar no primeiro dia. O Senhor podia me curar no primeiro mês. O Senhor podia me curar no primeiro ano. O Senhor podia me curar no primeiro grito. O Senhor podia me curar nas diversas noites de choro. Senhor, por que o Senhor escolheu fazer naquele tempo, naquela hora, naquele minuto, daquela maneira, naquela circunstância? Por que essa situação, como você falou, essa pessoa que está vivendo uma situação que parece que não acaba, por que ela está sofrendo tanto tempo? E a gente fica pensando que Deus ele vai fazer da nossa forma. Isso. Mas aí eu estava lendo a história de Naamã. Pronto. Foi na história de Naamã que Deus me respondeu essa pergunta. Porque quando Naamã ele está ali leproso, ele está doente, ele está enfermo, ele vai até se encontrar com o profeta Eliseu para ele ser curado. Ele queria uma cura. E engraçado que quando ele chega no profeta Eliseu, quando ele está indo em direção ao profeta Eliseu,
que o profeta Eliseu não recebe, essa é a chave, o profeta não recebe, ou seja, a expectativa de Naamã foi frustrada. E aí ele reclama, ele diz assim, eu pensei que eu viria até aqui, o profeta colocaria a mão na minha cabeça e eu seria curado. Mas quando ele chega na casa lá de Eliseu, Eliseu manda ele ir tomar banho lá no Rio Jordão. Isso. Mergulhar 7 vezes. Então ele vai querendo uma cura instantânea, mas ele recebe um processo. Uau. Meu irmão, às vezes a gente vai diante de Deus querendo uma solução instantânea, mas ele nos oferece um processo. Ele nos oferece uma caminhada. E aí Deus disse assim, Samuel, você sabe por que eu não te curei no primeiro dia? Foi o que Deus respondeu para mim. E nem no primeiro ano, porque para mim a lepra não é nada. Para mim, a enfermidade não é nada. É muito mais fácil eu curar uma lepra do que transformar um coração de um homem. Meu Deus. Então, quando eu demoro para fazer na perspectiva humana, é porque, como o povo diz, ele está caprichando, ele está fazendo algo que os nossos olhos não podem enxergar. Ele não estava curando a lepra de Naamã, ele estava transformando a vida de Naamã e a descendência de Naamã. Ele estava mudando uma história. Então, quando Deus está demorando para realizar algo na sua vida, no seu casamento, na sua história, você tem que entender que não é que Deus está demorando, Ele está te dando graça, Ele está fazendo algo que quando Ele realizar vai ser obra perfeita, porque Deus não trabalha pela metade, Deus não trabalha como a gente quer, Ele faz perfeito, Ele faz na hora certa, o tempo é dele, a Bíblia diz que dele são as estações, tudo é dele. Então é assim, então Deus respondeu para mim, Samuel, agora você vai pegar, você demorou, parece que demorou, mas olha o que eu fiz em você. Olha o que eu brotei em você. Olha a fé. Porque hoje em dia, quando eu sou mais velho, que eu passo por circunstâncias de adversidade, eu olho para trás e digo, o Deus que me curou. Meu Deus. O Deus que me visitou não tem como. Ele existe, Ele é real, Ele vem, Ele é claro, Ele é eficaz, Ele é poderoso, nada é impossível para Ele. E essa situação que você está vivendo, o que é que Deus tem te revelado nesse teu tempo de espera? Amém. Meu Deus, profundo, né? Então, o propósito de Deus não é nem a cura física, é a cura do coração. Exato. É a transformação. Uau, cara, quantas pessoas assim, isso incluindo eu também, né? Que muitas vezes a gente não entende o processo de Deus, a gente muitas vezes quer correr da oportunidade de Deus na nossa frente, né? Igual o processo, ele é doloroso, e passar pelo processo ninguém quer. Ninguém quer. Porque é doloroso. O deserto, cara, é lugar de moer realmente o nosso caráter, né? Muitas vezes a personalidade, que muitas vezes é difícil e Deus simplesmente faz porque tem um propósito maior, né? Eu amo muito, cara, Isaías 55, quando fala, né, que os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos, os seus planos são mais altos do que os nossos, Exato. A vontade dele é maior do que, né, aquilo que a gente pensa. E, cara, e viver essa oportunidade de Deus é, de fato, é um benefício, né, para si mesmo. E aí, prossiga. Aí, depois... Sim. Então, eu estava no meio dessas circunstâncias, no hospital, internado, à beira da morte, e ali começou várias intervenções de Deus. Nós temos, assim, diversos testemunhos que não dá para um podcast só. Claro. Porque tem que ser Tem que um livro mesmo. série. Tem que ser um livro. Tem que ser um negócio, assim, tem que ser uma série. Mas, assim, só para vocês entenderem, assim... Eu vou contar algumas situações aqui conforme vai vindo na minha mente, mas teve um caso específico que foi nessa época que eu tomava, que eu tinha que fazer sonda, né? Fazer sonda. E houve um determinado momento que o médico tinha me liberado para que eu ficasse em casa, né? Eu tinha ido para casa, para um apartamento que nós tínhamos, e eu estava lá, e minha mãe, por causa que ela era enfermeira, então ela cuidava de mim, então eu fui liberado para passar um tempo em casa e depois eu voltava para o hospital. E em uma dessas vezes que eu fui para casa, que eu estava lá, a minha mãe, uma tia minha tinha vindo cuidar de mim também, do Ceará, veio ficar um tempo, e minha mãe foi deixá-la no aeroporto. Né? Ela foi deixá-la no aeroporto. Certo. E aí, quando ela estava voltando do aeroporto, a ponte Rio-Niterói, para quem conhece, fechou. Porque estava tendo vento e tal, e eles fecharam a ponte. Ninguém passava para um lado nem para o outro. Ela ficou presa no meio do tráfego. E meu pai estava em casa comigo. Só que o que é que aconteceu? E eu lembro disso agora. Eu lembro com muita clareza. E eu tava na cadeira de rodas, em casa, esperando minha mãe chegar, e ela não chegou a tempo, e eu comecei a ter vontade de urinar.
Só que chega um ponto que quando você não faz a sonda, que isso começa a doer. Mas a doer tanto. E eu literalmente olhei para meu pai, porque o tempo foi passando, eu fui começando a chorar, gritar de dor. E eu olhei para meu pai e falei, pai, eu vou morrer. E eu estava em casa sozinho com ele. E eu disse, pai, eu vou morrer, eu não aguento mais. Eu lembro que em todas essas circunstâncias, eu lembro quantas vezes eu não pedi a Deus. Para te tirar. Para me levar, muitas vezes eu dizia para o doutor, doutor, arranca minha perna. Se for para parar a dor, arranca a minha perna. Se for para parar a dor, eu prefiro que ir embora, eu não aguento mais. E nesse dia eu estava desesperado. E meu pai, desesperado, ligou para minha mãe, disse, Giovânia, deixa o carro aí. O nome do meu pai é Adalmi e minha mãe é Giovânia. E ela disse, Giovânia, deixa o carro aí, pega uma moto, vem para cá e tal. E tentando, só que eu estava ali agonizando, já gritando. Uhum. Cara, e teve um momento assim que isso marcou minha vida, porque é um milagre real, verídico, que eu vivi. Eu lembro que meu pai não dava tempo de levar para o hospital, para médico, até para poder me transportar. Eu ia gritando porque o carro passava no asfalto. Era toda uma logística. Eu me lembro que meu pai, chorando, ele começou a chorar, porque imagina seu filho de 10 anos de idade chorando, dizendo que vai morrer, e você não puder ajudar ele, e eu com a barriga inchada. Eu me lembro que ele chorando, ele olhou para o céu, ele levantou as mãos, ele disse, Senhor, eu preciso de Ti agora. Meu Deus. Não é amanhã, não é depois, eu preciso de Ti agora. E eu preciso que o Senhor cure o meu filho agora. Glória a Deus. E eu me lembro que ele desceu a mão dele, Regis, e ele botou em cima da minha barriga, assim. Uau. E quando ele botou a mão, eu senti a mão dele pegando fogo. Eu senti um calor na mão dele que não era da terra. Uau. E assim que ele colocou a mão, a minha bexiga liberou. Glória a Deus. Meu Deus. E ali foi uma cura, uma manifestação de Deus dentro de tudo cenário isso. Todo que você tá e Deus vivendo. entrou naquela situação. Teve uma outra Glória a vez, Deus. no meio de tudo isso que a gente viveu, meu pai trabalhava numa empresa e o que aconteceu é que a filial daquela empresa fechou no Rio de Janeiro. Uhum. Então ele teve que demitir ou entregar, né? A empresa fechou, tinha que demitir todos os funcionários. Claro. Ele era o gerente, ele era o último a sair, né? Ele demitia todo mundo, mas ele também estava demitido. Isso. Então, ele tinha que ter policial com ele, porque o pessoal, né, Entendi, brigava, aquela confusão ali. E ele foi demitindo isso no meio no hospital. E ele tendo que demitir 1.500 pessoas. E o que é que aconteceu? No meio de tudo isso, agora eu perdi o fio da meada aqui. Ele estava demitindo todo mundo, ele estava passando por esse processo. Você no hospital, mesmo momento, né, imagina a cabeça do seu pai como que estava nessa situação. Você tinha passado por... Bom, você tinha passado pela cura da bexiga. Né? Exatamente. Então ele estava passando por esse processo, né? Ele estava passando por esse processo e ele ia ser ali demitido, perdeu o emprego dele, na verdade. Isso. Ele perdeu o emprego dele no meio de toda essa situação. E aí ele foi para uma vigília. Ele foi buscar a Deus, foi numa vigília, e ele estava no meio de uma multidão. E aí ele, no meio da multidão, tem um pastor pregando, e nós cremos que Deus fala através de palavras proféticas, que Deus se manifeste na terra. E aquele pastor, ele olha para o meu pai no meio da multidão e diz assim, você de óculos, né? E aí ele olha para ele e ele diz assim, Deus me diz, isso é muito forte, que você está trabalhando desempregado. Olha isso. Porque Deus é muito específico. Muito específico. Porque ele estava demitindo, mas o último a ser demitido era ele. Então ele disse assim, você está trabalhando desempregado. Aí Deus disse assim, Deus diz para ti, pega o celular que está no teu bolso. Ele tira o celular do bolso. O meu pai era engenheiro de telecomunicações. Ele tira o celular do bolso, o profeta diz assim, vira o teu celular. Ele vira o celular. Você lembra que o celular, atrás do celular tinha assim o nome, a marca do celular? Aí no celular estava escrito assim, Simes. Sim. Rapaz, como que Deus fala dessa profundidade? Ele diz assim, você está vendo o nome dessa empresa que está aí nesse telefone? Você vai receber uma ligação em 7 dias.
dessa empresa. Uau, cara. E eles vão te oferecer um emprego. Você vai subir no 3º andar de um prédio. Você vai entrar e vai ter 3 homens na tua frente. Eles vão fazer uma reunião. E eles vão olhar para você, eles vão perguntar quanto você quer ganhar. E quando eles perguntarem quanto você quer ganhar, você diz o dobro, diz Deus. Meu Deus. Porque ele vai te dar. E ele não só vai te dar, como ele vai te dar um plano de saúde. Uau, cara. E no meio de tudo isso, quando meu pai estava desempregado, a manifestação, a intervenção de Deus, e aconteceu exatamente como foi profetizado. Meu pai foi chamado por essa outra empresa e assumiu uma das gerências dessa outra empresa. Incrível. No meio de tudo isso. E o plano de saúde daquela empresa era exatamente o que seria necessário para a situação que eu ia passar. Meu Deus. Mas vamos continuar aqui, porque senão aqui é muita história, meu amigo, é muita história. É edificante. Então, assim, incrível. No meio de todo esse processo, um dia eu estava no hospital, 2 mulheres bateram na porta do quarto. E elas disseram assim, elas estavam evangelizando no hospital, glória a Deus por aqueles que evangelizam no hospital, que é um ministério poderoso, essencial, né, visitar os enfermos. E elas entraram, elas bateram e disseram, eu posso orar por você? Elas iam de quarto em quarto, né? Uhum. E eu estava no Rio de Janeiro ainda. E eu estava com minha tia e a gente disse assim, pode, claro, entra, nós somos cristãos, nós queremos oração. Meu irmão, você quer ver, você querer oração, é você estar morrendo dentro do leito do hospital. Quando você está tudo bem na sua vida, tem gente que esquece até que Deus existe. Mas quando a pessoa está morrendo, a pessoa fica bem sensívelzinha, meu irmão. Ela fica crente, mas é rápido. Eu sei porque eu passei, não estou falando aqui. Eu estou dizendo, eu passei por isso. Eu vivi isso. Enquanto eu estava no hospital, eu vi pessoas. Enquanto nós estávamos no hospital, nós vimos pessoas em situações semelhantes. E meus pais ali ajudaram pessoas, evangelizaram pessoas, ganharam pessoas para Jesus dentro daquele hospital, dentro de uma UTI. Entendeu? Pessoas com situações até piores. Mas, voltando para isso, aquelas mulheres entraram, oraram por mim. E quando elas terminaram de orar, eu senti algo do Espírito de Deus. Veio algo sobre mim. E eu, ainda criança, eu disse assim... Eu queria fazer uma oração e eu queria que vocês fossem testemunhas. E esse foi um momento assim definidor, né? Um momento marcante ali na minha trajetória. Eu orei a Deus, ainda criança, e eu disse, Senhor, nas vigílias da casa da minha mãe, porque minha mãe fazia muita vigília no Ceará, muita vigília de oração. Ela é muito conhecida. A gente sempre recebeu muito pastor na nossa casa. A gente tinha quarto de hóspedes, recebia os pastores, recebia os profetas. Então, desde criança que eu estou nesse ambiente de receber pessoas e conhecer pessoas que estão sendo usadas por Deus, que estão entregando a vida para Deus. Eu tenho muitos referenciais, né? Muito bom. E isso é bom, porque no dia da adversidade a gente lembra disso. É por isso que é bom a gente sentar com pessoas de Deus e receber essa edificação. Claro. Né? Então, eu orei a Deus assim, nas vigílias da casa da minha mãe, em Fortaleza, no Ceará, eu conheci um Deus que levanta paralítico e a visão de cego. Eu conheci um Deus de milagres. E eu disse, Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor me tira dessa maca. O Senhor me arranca desse leito. Com uma palavra tua, o Senhor me tira desse hospital. Pai, aí eu disse para ele, eu disse, Pai, se o Senhor quiser me curar, se o Senhor me levantar desse hospital, eu dedico a minha vida, eu dedico a minha adolescência, eu falei exatamente isso, e a minha juventude e a minha vida, a pregar o teu evangelho. Eu não terei vergonha do teu nome. Eu irei aonde o Senhor quiser que eu vá. Eu irei às nações da terra, declarando o teu poder de cura. Quem é o Senhor? O Deus do impossível. Pai, se o Senhor me curar, eis aqui a minha vida nas tuas mãos. Aí eu continuei a oração. É só Deus para guiar alguém assim. Não sou eu, é o Espírito de Deus. Com certeza. E eu disse, Deus, mas se o Senhor não me curar, se eu morrer nesse leito, se eu morrer nesse hospital, eu te peço, consola meu pai, consola minha mãe, que choram de dia e de noite, no banheiro de hospital. Mas, Senhor, se o Senhor permitir que eu morra, Senhor, para mim, o Senhor vai continuar sendo o mesmo Deus que levanta paralítico. O mesmo Deus que é a visão de cego. E eu vou morrer crendo, eu vou morrer sabendo,
para onde eu vou, para onde eu estou indo, morar contigo. E eu disse, Senhor, se o Senhor me curar, é para a tua glória. Mas se o Senhor não me curar, é para a tua glória. Glória Meu a Deus. Deus. Irmão, e eu vou dizer uma coisa para você. Você quer ver o diabo tremer nas bases? É o que os apóstolos viveram. É quando o crente, ele perde o medo de viver da esperança da glória. Isso. Ele vive verdadeiramente o que Deus nos projetou para viver, que é ter esperança naquilo que é eterno e não naquilo que é terreno. Quando nós vencemos essa barreira que nós dizemos, quer saber? Aconteça o que acontecer, a glória é de Deus, é para a glória de Deus, é Deus que comanda a minha vida, o governo de Deus está sobre a minha vida 100%. Eu confio em Deus, todos os meus passos. O diabo diz, esse cara eu não tenho como vencer, porque eu não consigo mais assustar ele, eu não consigo mais amedrontar ele, eu não consigo mais parar ele. Eu digo que eu vou matar ele, ele diz glória a Deus. Eu digo que eu vou trazer enfermidade, ele diz glória a Deus. Eu tento quebrar o carro dele, ele diz glória a Deus. Eu tento fazer... Glória a Deus. Então, Deus. gente, vamos viver para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele. E essa é a verdadeira maturidade de um crente, não é? Entender que, por mais que ele passe, né, como se diz, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu acho interessante a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que eles estavam sendo para ser jogados na fornalha. E a maneira que eles recebem aquela ordem, né, do Nabucodonosor, tipo assim, olha, o meu Deus pode me livrar, mas se ele não livrar, Exatamente. nós ainda não prostraremos a tua ordem. Exato. Que maturidade é essa de crente, cara? Muito grande. E hoje é tão incrível, falando sobre maturidade espiritual, que, sei lá, eu acho que falta muito isso nos nossos dias. Pessoas maduras na fé, pessoas que têm uma maturidade em Deus, de entender, né, que por mais, cara, que Deus pode escolher não fazer, né? Deus pode escolher não fazer o milagre, entendeu? Deus Sim. pode, e isso não impede Deus ser Deus, ser quem Ele é. Mas assim, cara, quando você entende, né, essa palavra de Deus, ou seja, essa promessa, porque tem gente que fala, né, vem para Jesus e tudo vai se tornar maravilhoso, né? Talvez pensa que crente não passa pela aflição, pelo deserto. Cara, isso é incrível quando você entende que nós estarmos na presença de Deus, isso não ausenta nós de passarmos pelo processo, pela enfermidade, e ainda Deus não querer curar, porque está tudo bem, não é? Você tinha quantos anos nessa época que você falava isso para Deus? Quantos anos você tinha? 10 anos de idade. 10 anos de idade. Imagina a maturidade de um garoto de 10 anos de idade. Eu tenho um filho que tem 9 anos de idade. Entende? O meu primeiro ano, né, do meu filho, o primeiro ano do meu filho foi vivendo assim, em hospital. Só que não era morando lá dentro, era tipo indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Então a gente passou um processo muito difícil. O primeiro ano do meu filho foi assim, várias idas e vindas em hospitais. E para mim já foi um processo muito doloroso, cara. Imagina. Eu imagino agora, tipo, 2 anos morando literalmente dentro de um hospital. E você com a mentalidade, um menino de 10 anos de idade, ter essa mentalidade de falar isso para Deus. Cara, incrível. E o que me chama a atenção é a fé, né? Porque a gente estava conversando no carro antes de chegar aqui, falando sobre a fé. Que a fé, ela não é nada mais, nada menos para ser pensada, ela é para ser vivida, né? O justo viverá da fé. Ela é e prática. A fé é prática. É prática. Né? Você está basicamente explicando aqui, através daquilo que aconteceu na sua vida, o que é fé. Exatamente o que é fé. As pessoas não podem acreditar, né, em um Deus que é falso, né? Um Deus que é, na verdade, em um ídolo que criaram no seu coração para esperar só o bem de Deus. Jó mesmo falou para sua esposa, né? Recebi o bem de Deus e o mal eu não vou receber. Fala de muito entendimento. Então você vem de uma família que, graças a Deus, aprendeu a se posicionar em Cristo, independente das circunstâncias. Posicionamento. E foi coerente, como você falou. Porque essas palavras, elas fogem muito do ambiente de muitas pessoas. E quando as pessoas elas esperam em Deus,
ou pelo menos elas aprendem em um determinado tempo da vida delas esperar em Deus somente nas coisas desse mundo, somente nas coisas dessa terra, a vida deles é transformada por conquistas que, na verdade, não vão ser... O prazer deles é um prazer falso, porque se torna prazeres em coisas, né? Ou seja, Deus vai te dar um carro, então isso é um motivo de festa, um motivo de alegria. Agora, isso é o sinônimo realmente de um milagre. Entende? Foi mudado, cara. Agora Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai abençoar a tua conta bancária, Deus... Entende? E isso tudo se torna um milagre, se torna vem para Jesus, como você falou, e a tua vida vai ser transformada, que está baseada em algo dessa terra, desse mundo. Isso. E nós não podemos esperar. Uma coisa que nós fomos chamados para fazer foi para não esperar em Deus só nas coisas desse mundo. Desse mundo, Sim, né? Total. Então, quando você entra, você passa por todo esse processo, por toda essa situação, a sua vida, né, como criança, tal, mas seus pais, a sua família, ela tinha uma vida estável, uma vida que estava bem sucedida, digamos assim, né? As coisas estavam acontecendo. Em outras palavras, seria exatamente a vida de alguém que espera em Deus, né? E agora, quando as portas se fecham, provavelmente... né, o que é que sobra? Exatamente. Uau. Aí é que está a diferença do processo que você falou. Porque o milagre, ele é simplesmente o resultado de um processo que as pessoas atravessam. E para ter um milagre, precisa... ter um processo, né? Agora, o tempo determinador dele realmente é Deus. Você falou uma coisa tão interessante que eu abro um parênteses na tua história, como você também abriu para falar sobre o Joseph, né? O primeiro ano, que foi bem difícil. Um parênteses que eu abro é os quase 10 anos que eu e a minha esposa demoramos para poder ser pais, né? Todo esse processo, aí você falou de Naamã, você falou do efeito transformador, né? E a intenção de Deus, ela nunca foi em simplesmente te entregar um milagre, te entregar o poder da transformação. O milagre não é o fim, né? É o meio. Então, o objetivo principal... O que Deus principal faz durante o processo do milagre, que é o essencial. Que é o essencial. Que é a chave. Exatamente. Então, eu deixo esse parênteses aqui, vamos lá. Uma pergunta para você, baseado nisso aí. Citou sobre a história de Jó e tudo mais. O mal, ele vem de Deus ou vem do diabo? Eita, pergunta difícil aí. Vamos lá, essa eu quero ver. Vamos ver aqui. Deixa eu pensar aqui. Eu creio que Deus, ele é bom. Na verdade, essa é o entendimento da teologia, né? Deus é bom, né? Tudo que é bom vem de Deus, né? Então, quando Adão e Eva é colocado no jardim, eles estão ali ligados com um Deus bom, né? Deus coloca ali os frutos, Deus coloca as árvores, diz assim, vocês podem comer, eu fiz tudo isso aqui para vocês, tudo aqui para vocês poderem viver em intimidade, relacionamento comigo, para vocês serem felizes, vocês não precisam trabalhar com o suor do seu rosto, tudo que vocês plantarem vai florescer, eu estou montando um lugar para vocês, eu estou vindo conversar com vocês ao entardecer do dia. Então tudo isso Deus sempre desejou para nós, lá em Jeremias 29:11. Diz assim, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de bem e não de mal. Planos para lhes fazer prosperar e vos dar um futuro de esperança. Uau. Então, assim, os planos que Deus tem para nós, eu creio, são planos para nos fazer prosperar, planos de bem e não de mal. O que acontece é que quando Adão e Eva, a humanidade como um todo, sai da presença de Deus, a criação ela é maculada, né? Ela é manchada. O que era o plano original de Deus, ele é desfigurado. Então agora a gente vive, as tragédias entram no mundo, né? As coisas más entram no mundo. Então nós somos sujeitos a essas coisas más acontecendo a nós, não por causa do desejo de Deus, mas por causa da nossa própria desobediência, por causa do nosso próprio pecado. Porque a Bíblia diz que todos nós já nascemos
desejando o mal, desejando o pecado. Lá em Noé, a gente pode navegar, mas lá em Noé, diz, a geração de Noé foi a pior geração que já viveu na terra. Foi por isso que Deus destruiu a terra na época de Noé. Porque a Bíblia diz lá em Noé, tem um versículo que diz assim, que não havia no coração do homem, o homem como humanidade, ou seja, na maioria da população do mundo, não havia o desejo de fazer o bem. Uau! Você sabe por que é que Deus não destrói o mundo novamente? Primeiro porque ele prometeu não destruir com água. Mas ele não destrói por causa do Espírito Santo. O que sustenta o mundo, e diz lá na palavra de Deus, é o Espírito de Deus que permeia a terra, permeia as igrejas, permeia os filhos de Deus e nos propulsiona a fazer o bem. Nós não fazemos o bem por causa de uma qualidade que está em nós. O ser humano não deseja fazer o bem. Uau. Quem nos faz fazer o bem é o Espírito de Deus. É Deus remindo a terra. Então, quando você me pergunta se Deus é mau ou é bom, Deus ele é bom, nós que somos maus. Mas ele fez um plano de resgate para nos levar de volta ao lugar que nós perdemos, que é junto daquele que é bom, daquele que é perfeito, daquele que é o Senhor. Então, quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, não é Deus, mas nos meios das tragédias, nos meios das dificuldades, ele, por graça e por misericórdia, mesmo nós temos errado, mesmo sendo nossa culpa, não é culpa dele, mas ele entra e diz, eu vou te ajudar nisso aqui, eu vou entrar nessa situação, eu vou ser seu teu pai, eu vou ser teu provedor, eu vou ser aquele que vai te curar, eu vou ser aquele que vai te sarar, eu vou estar aqui com você. Então, Deus ele está conosco quando as coisas ficaram difíceis. Uau, então ele é perito em transformar o caos Sim. que nos, né, por consequência do pecado, ele é perito de usar isso para se tornar bênção nas nossas vidas. Então é por isso que Romanos fala, né, o capítulo 8, que todas as coisas, então, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, quando falo todas as coisas, melhor dizendo, quando a Bíblia fala todas as coisas, é literalmente tudo. Sim. O caos, Tudo. sei lá, o processo, a maldade que vem sobre nós. Então, se eu amo a Deus Isso. e se eu ando segundo os propósitos, os planos dele, então qualquer coisa que me sucede é para o bem. Ou seja, Deus, ele transforma isso para o bem. Porque quando Paulo fala sobre quem ama, né? Ele já está condicionando ali uma característica de pessoas. Um grupo então, de pessoas é que ama genuinamente, entendeu? E aí é transformado, e aí sim, eu acredito 100% no que você está falando. E tem um detalhe, interrompendo aqui, tem um detalhe. Que às vezes a maldade que nós interpretamos como maldade não é necessariamente essa perspectiva diante de Deus, que eu estava falando com o Joab mais cedo. Correto. Deus, ele vê um plano eterno. Nós vemos só o que está diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Exato. Então, quando às vezes, infelizmente, humanamente, isso é normal, isso é notório, nós nos entristecemos diante de uma tragédia que Deus escolheu alguém, ou alguém faleceu, ou algo aconteceu, mas na verdade naquele plano eterno de Deus é alguém que ele está colhendo para perto dele, que ele está trazendo de volta para ele, né? Que ele está... Então para a gente é uma tragédia ali, porque marca a nossa vida naquele momento, mas para Deus ele está olhando toda uma história e ele nos convida a olhar da maneira que ele enxerga, que aí já é outra coisa que eu ia falar, que é a gente viver com as lentes da fé. É a maneira que nós enxergamos o mundo. Como você tem enxergado as coisas que têm acontecido na sua vida? Você tem enxergado de maneira carnal? Ou seja, tudo que você vê, você não vê Deus em nada? Ou você tem olhado para as coisas e tem entendido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que eu sofra isso, ainda que isso aconteça comigo, Deus está comigo nessa circunstância e no futuro, aconteça o que acontecer, eu tenho uma morada preparada com o Senhor, porque a minha vida não é daqui, eu nasci de novo, eu sou de Jerusalém, eu sou do céu, eu sou chamado por Ele, então nós sempre vamos ter no final a nossa
recompensa. Uau, incrível. Ou no seja, Senhor. então o segredo é como você se enxerga a situação que você está vivendo. Mateus 6 fala, né? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, o segredo está na maneira que você enxerga. Todo o teu corpo terá luz, né? Ele fala assim, né? Então, assim, talvez para alguma pessoa que está passando pelo processo, enxerga o processo uma maldição. Sim. E talvez para outro, enxerga uma oportunidade incrível para ele crescer e se desenvolver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a importância da dor? A dor, ela é um instrumento que Deus usa. Uau! Porque a dor é uma coisa da terra. É uma coisa da terra caída, né? Na terra desfigurada, do que a gente falou aí. Então a dor, ela é simplesmente um instrumento, porque a dor ela vai vir. Isso. Independente, todo mundo sofre. Sofre o ímpio e sofre o crente. Aí é o que é transformado na vida do cristão quando ele sofre, que só o Espírito Santo pode fazer, que é poderoso. Que aí eu lembro da história de José, que é uma história poderosa que eu quero trazer essa ligação aqui. Porque Deus ele dá uma promessa para José. E é uma promessa linda, uma promessa poderosa. Olha, você vai reinar, você vai crescer, você vai ser poderoso. Você tem assim um grande plano, uma grande promessa para a sua vida, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas ele não fala do processo que ele ia viver. Isso. E ali, já no começo da história de José, já começa com uma tragédia. Ele é traído. Ele é traído. E aí vem a dor. Aí você olha, a gente olha da perspectiva humana e diz, mas não faz sentido. Pergunta, ele é traído por alguém de fora ou por alguém de dentro? Ele é traído pelas pessoas que ele mais confiava. Olha isso. Que é o pior tipo de traição. Meu Deus. Porque a traição de uma pessoa desconhecida não chega nem a ser uma traição, mas do íntimo, Aí, dos seus próprios irmãos, daqueles que comiam com ele, que cresceram com ele, que tiveram inveja dele, por causa das promessas que Deus tinha liberado sobre ele. Então ele é traído pelos seus próprios irmãos. E olha que coisa linda, você vai pegar aqui essa chave agora. Ele é jogado, ele é traído, despiram ele, tirado a túnica dele, que ele tinha uma túnica que o pai dele tinha dado, ou seja, uma roupa especial, uma veste de honra. Então ele se destacava, e eles despiram ele, ou seja, humilharam ele e jogaram dentro de um buraco, dentro de uma cova. E a Bíblia diz que os irmãos dele comiam, tinham uma refeição em cima do buraco enquanto ele chorava lá embaixo. Nossa. Ou seja, os seus próprios... Olha o nível da traição. Não só traíram, como ainda zombaram, como ainda comeram e beberam, se divertiram Com choro, enquanto né? José estava sofrendo. Só que aí você vai entender o que é que a dor faz. A dor era uma janela que Deus abre para você enxergar com os olhos da fé. Porque quando José ele é jogado dentro da cova, antes, quando ele estava no plano, ele viu o quê? Ele viu seus irmãos, ele viu seu pai, ele viu o pasto, ele via as coisas ali que ele conhecia. Ele enxergava de uma maneira. Quando você é jogado dentro do buraco, imagina um buraco fundo. Qual é a única coisa que você enxerga? O céu. O céu. Só o céu. A sua visão, ela é transformada, ela é mudada. Então é para isso que serve a dor, para mudar a nossa visão. Para mudar a maneira que nós chegamos. Então ele começa a enxergar o céu. A partir daquele momento, daquela dor, daquela traição, é que a vida de José começou a ir em direção ao propósito que Deus tinha. E ali, quando ele está dentro daquele buraco, chega uma caravana, ou seja, homens que viajavam no deserto, e ele é vendido como escravo. Aí você me pergunta, vamos chegar aqui, só para a gente concluir isso aqui. Isso. Aí você me pergunta, quem olha de longe, o que é que tem a ver o plano de Deus, que diz que ele ia chegar num lugar alto, com ele sendo vendido por uma caravana de escravos, acorrentado, nu, vendido a preço de nada pelos seus irmãos. Se você parar a vida dele naquele ponto, você vai dizer, esse cara não vai chegar a lugar nenhum. Não. Aqui acabou a história dele, não tem mais como dar em nada, isso aqui não tem como. Só que aquela situação, olha aqui, aquela dor
que parecia que não tinha nada a ver com a promessa de Deus. Tinha tudo a ver. Que parecia que não tinha nada a ver com o que Deus falou, com o que Deus prometeu, com o que Deus ia cumprir. Não tinha nada a ver com bênção, não tinha cara de bênção. Às vezes tem coisa que a gente passa na nossa vida não tem cara de bênção, tem cara de caravana de escravo. A gente é vendido, a gente é traído. Mas aquele ali foi o carro, foi o transporte que Deus escolheu para levar José para o palácio, que era onde a sua promessa seria cumprida. Então, essa situação que você está passando, que você está chorando, que você está sofrendo, a circunstância que eu estou contando, esse milagre que eu estou contando, a situação que eu passei, essas dores, elas são janelas que só abrem para nós enxergarmos diferente e elas nos transportam para o lugar da nossa promessa. Yes. Meu Deus. E são acelerações de Deus, na verdade. Porque se muitas vezes... É isso que você tem que entender. Porque muitas vezes nós, como seres humanos, nós não enxergamos da maneira que Deus enxerga. Então é preciso que algo aconteça, algo externo, um Golias, para que aquilo que Deus colocou em nós apareça. De alguma forma ele precisa chamar. Davi estava lá no deserto, ninguém conhecia ele, ninguém tinha ouvido falar ele. Deus tinha uma promessa. Anonimato, né? No anonimato. Aí aparece Golias. Tem que aparecer algo. Tem que aparecer alguma coisa para Davi gritar e dizer quem é este que peleja contra o exército de Israel. Então essa situação que você está vivendo, ela só está acontecendo para Deus revelar as grandes qualidades, as grandes promessas que Ele tem para a sua vida e dentro de você. E isso tudo é baseado no teu testemunho, porque a dor, né, foi parte disso, né? A oração e tudo mais. E eu lembro que você estava contando sobre a oração que você fez com as testemunhas dentro do quarto, aí dando sequência, né, a essa caminhada de milagre, né, na sua vida, nesse período. O que foi a definição sua aí dessa oração com as testemunhas e o procedimento após essa situação? Vamos lá. Eu fiz essa oração e disse, Senhor, se o Senhor me curar, glória a Deus. Se o Senhor não me curar, glória a Deus. Glória a Deus. Aí o que é que aconteceu? Nada. Nada. Porque às vezes a gente faz a melhor oração na nossa vida e o que é que acontece? Com a fé que agora vai acontecer. Agora vai acontecer. Nada. Porque não nada. é do nosso tempo, não é do nosso jeito, não é na nossa forma, é no tempo de Deus, do jeito de Deus. E ali, o que é que acontece? Continua aquele processo de hospital, né? Foi mudando de hospital em hospital, foram muitos exames, muitos médicos. Eu passei na mão de várias equipes médicas. E dentro do período de 2 anos de hospital, você passou por vários hospitais dentro desse período? Eu diria foi que isso? 10 hospitais, provavelmente. Tanto que já agora chegando na conclusão, né, dessa trajetória, eu fui transferido para a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então já tive que ir para São Paulo, que era o melhor hospital do Brasil, com a melhor equipe de neurocirurgia do Brasil, para tentar fazer algo pelo meu caso. O que aconteceu é que um neurocirurgião, que era um dos melhores neurocirurgiões do Brasil, ele disse assim, olha, pai e mãe, eu vou tentar operar o teu filho. E o que é que essa cirurgia que ele ia fazer, na verdade, diante da situação que eu estava? Ele disse assim, olha, eu vou fazer uma embolização, que é você pegar um fio assim, muito fino, ele fazia um corte na minha virilha e ele passava com esse fio dentro da minha medula para tentar desobstruir os aneurismas que ainda existiam, porque é o que eu esqueci de contar. Eu tive 6 derrames, mas eu ainda tinha 3 aneurismas que não tinham rompido. Ah, tá. Então... Na verdade, a situação era o seguinte, o meu coração podia parar a qualquer hora. Eu podia ter um derrame a qualquer hora. Então existia aquela situação pendente ali, que era uma bomba relógio. Um dia podia parar o cérebro, um dia podia parar o coração. Graças a Deus eu falava, eu raciocinava nessa situação, mas eu estava dentro daquela condição. E aí, o que é que aconteceu? Eu fui transferido para esse hospital, o médico disse assim, olha, nós vamos fazer 10 cirurgias no teu filho. Imagina. 10 cirurgias. São 15 horas de cirurgia cada cirurgia. Na época, cada cirurgia era 100 mil reais. Meu amigo. Era R$1 milhão na época, que hoje é muito mais, né? Com certeza. Então, assim, eram 100 mil reais. E aí vou entrar em outra história que ele disse assim, nós não fazemos pelo plano de saúde. Tem que ser cash. Particular. Tem que ser particular.
E aí Deus fez outro milagre, que eu não vou nem entrar agora, eu só sei que Deus fez. E ali eu fui transferido, aí ele disse o seguinte, ó, e a cirurgia é longa, é cara, mas a cirurgia não é para curar teu filho. Pai e mãe, eu tenho que falar algo para você. O teu filho, ele nunca mais vai andar. Uau! O teu filho, a bexiga dele nunca mais vai voltar a funcionar. O intestino dele nunca mais vai voltar. O que deteriorou, acabou. Acabou. Uau! Não tem como reverter. Ele tem uma doença degenerativa. O que perdeu, perdeu. O que eu vou fazer é tentar desobstruir os outros aneurismas para dar mais tempo de vida para ele. Eu estou tentando prolongar a vida dele. Agora, reverter o caso... Nossa, cara. Imagina uma mãe receber um diagnóstico desse, assim, nessa dureza. Exatamente. E ele disse, olha, é só isso que nós podemos fazer. Humanamente falando, é só isso que nós podemos fazer. E eu fui transferido para Beneficentes Portugueses de São Paulo. Fiquei lá em São Paulo, acho mais de 6 meses. E eu fiz a primeira cirurgia. Essa cirurgia de 15 horas. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu já estava com as pernas finas, porque eu já não movimentava as pernas. Então minhas pernas já estavam perna de paralítico, né? Bem fininha. O meu corpo já estava enfraquecido. Eu tomei corticoide para lidar com a dor. Eu fiz tratamento no Sara Kubitschek, tem muita gente que conhece, que é muito famoso no Brasil. Para tentar, eu testei um remédio para tentar parar a dor, porque eu sentia dor constantemente. Então eu fiz um tratamento experimental, fui cobaia, né? Foi cobaia. E aí eu fiz um tratamento experimental de uma droga que ela deu uma reação alérgica no meu corpo, que caiu a pele dos meus ombros. Olha isso. E a pele dos meus pés. A pele começou a cair e ficou tudo em carne viva. Então eu não colocava uma camisa nem calçava uma meia. Isso tudo por causa de uma reação alérgica, uma droga, porque eu estava tentando parar a dor que eu estava sentindo. E aí eles pararam com aquela droga, né? Que na verdade foi, mas quer não, teve um efeito alérgico. Mas foi a droga que me permitiu ir para uma cadeira de rodas, porque eu não podia, né? Ir para a cadeira de rodas. E aí beleza, eu estava passando todo aquele processo, ao estado que eu estava, muito fraco, muito debilitado. Eu fiz a primeira cirurgia, chegou na metade da cirurgia, eu tinha uma parada cardíaca. Meu Deus. O coração parou e o médico parou a cirurgia e disse assim, pai, mãe, não dá para continuar, ele volta para a UTI. Eu voltei para a UTI e ficava esperando ali na UTI, que não é nem um quarto, né? É só, você fica esperando ali. Fui reanimado, né? Desfibrilador mesmo, reanimado. Incrível. E volto para a UTI e fico esperando para tentar outra cirurgia. Fui para a segunda cirurgia, outra parada cardíaca. Meu Deus. Volto para a UTI. Fui para a terceira cirurgia, outra tentativa, outra parada cardíaca. Meu Deus. Outra parada cardíaca. Foram 3 tentativas, né, de cirurgias. Quando chegava na metade da cirurgia, eu tinha uma parada cardíaca e uma parada respiratória. Aí o médico, depois da terceira cirurgia, ele chamou meu pai e minha mãe para uma conversa no escritório. Certo. E ele disse assim, pai, mãe, eu tenho algo para dizer para vocês. Não tem mais nada que eu possa fazer pelo teu filho. Não tem mais nada que a medicina possa fazer pelo teu filho. O corpo dele já está debilitado demais. O corpo dele não aguenta nenhum tratamento. Não tem mais nada que nós podemos fazer por ele. Meu Deus. Infelizmente, eu quero dizer para vocês que o seu filho, ele só tem 2 meses de vida. Meu Deus. O teu filho vai falecer. E essa foi a notícia que meus pais receberam lá em São Paulo, quando eu tinha ali perto dos meus 11 anos de idade. Um parênteses aí. Ou seja, acabou. Acabou. Tipo, imagina, cara, um pai e uma mãe receber isso. Pior Olha, notícia, pior acabou notícia. a sua vida, acabou. Você tem 2 meses e acabou. Agora vem a pergunta minha. Como se comportar diante de uma notícia dessa, cara? Um pai e uma mãe, tipo assim, e aí? Agora em diante, quais são as atitudes de um pai e de uma mãe? Porque tem pessoas que estão ouvindo e vendo esse episódio que pode ser que está passando pela mesma coisa. Tipo assim, acabou e pronto. Qual é a reação agora para frente? Conta aí agora, da agora para frente, o que seu pai e sua mãe foram fazer, cara? Humanamente falando, né? O impacto. A gente se desespera, né?
Mas meus pais, eles se apegaram em Deus, né? O que a gente faz? A gente se apega em Deus. A gente não amaldiçoa Deus, a gente se achega mais próximo dele. Yes. A situação, ela vem para nos levar para perto de Deus. E naquele momento, os meus pais, eles só tinham a Deus, na verdade. Quando a situação lhe arranca tudo, que você não tem mais nada para se apegar, você não tem mais dinheiro, Yes. você não tem mais médico, você não tem mais medicina, você não tem mais nada, você só tem Deus. Deus arrancou tudo. A única coisa que você tem é a fé. E com a fé, você tem tudo. Uau! E com a fé você tem tudo, só Deus. Porque aí que é o segredo. Mas assim, ó, eu tô falando caso a situação é diferente. Estou falando da minha história. Yeah. Deus escolheu o momento exato, quando nada mais podia ser feito. Nada mais podia acontecer. Quando diz acabou, aí Deus disse, agora é a hora. Esse Precisou é o ter momento. todos esses processos, todas essas palavras, determinação, até o ponto de dizer assim, nada mais pode ser feito. Nada. Você só Tá aqui, ó, depende você de tem mim. isso aqui para Agora, viver. tipo assim. Aí, o que acontece, É. né? No procedimento onde você olha e fala, meu Deus, agora é isso aqui que eu tenho na mão. Meu Deus. É tipo assim, né? Eu tava pensando aqui. É tipo Deus falar assim, pronto, agora você está no lugar que eu quero que você esteja. O lugar que agora não é a terra. Agora você está diante de mim, não tem mais ninguém. É. Só que eu te falar o segredo. Esse é o lugar que nós precisamos estar todos os dias. Pronto, dias. olha aí. Olha aí. Só que a enfermidade teve que nos levar àquele lugar, minha família àquele lugar, mas esse é o lugar que nós precisamos estar e manter. Muito bem. Um lugar muito de bem. dependência total, Total em Deus. em Não Deus. nas coisas, Não nas não nas pessoas, não nos recursos, não, sabe, no mundo, mas em Deus. Esse Senhor, eu só dependo de Ti. Porque se tudo me for arrancado e sobrar o Senhor, eu tenho tudo. Eu tenho Uau. eu tô satisfeito, eu tô feliz, eu tô pleno, eu tô alegre, Uau. eu tô cheio de alegria. Então, meus pais receberam aquela notícia, seu filho tem 2 meses de vida. E nós estávamos no Rio de Janeiro, eu era de Fortaleza, no Ceará, né? Toda a minha família estava em Fortaleza, e o médico ele diz o seguinte, ele diz, olha, vocês não têm família aqui, eu recomendo que vocês montem uma UTI para o seu filho, né? Que é para ele sair do hospital, e ele vai se despedir da família dele, porque ele vai falecer. Então eu fui para Fortaleza para se despedir da minha família, se despedir dos meus avós, se despedir dos meus tios, porque eu ia falecer. E é muito interessante, só abrindo um parêntese aqui, porque até para esse transporte aéreo, para eu ir de um estado para o outro, Sim. eu tinha que ir num voo que tinha que desmontar as 10 cadeiras do voo. Olha como é interessante. Desmonta as 10 cadeiras. Meu pai comprava 10 cadeiras. Olha isso. Aí desmontava as cadeiras para colocar a maca. Aí eu ia com a minha mãe, eu ia com morfina, né? Dopado. E minha mãe ia do meu lado, dentro do avião. E uma das memórias que eu lembro, que é marcante, que eu queria falar, é que minha mãe, ela entrava nas cirurgias. É mesmo. Então, minha mãe, ela me participou viu de tudo. ter ataque cardíaco. E ela entrava na cirurgia, e quando ela entrava na cirurgia, porque ela é enfermeira, ela podia entrar, eu me lembro que eu tinha uma brincadeira com o médico, porque ele é anestesista, né? Então, eu fiz várias cirurgias, vários procedimentos. Então, o médico dizia assim, você começa a contar. Era quanto tempo eu levava para pagar. Isso. Quando ele aplicava anestesia. Então eu dizia assim, doutor, dessa vez eu vou contar até 10. Meu irmão, chegava no 3 já apagava. Só que eu lembro que antes de apagar, a última memória que eu tinha antes de eu ir para dentro da cirurgia era a minha mãe orando em línguas dentro da sala de cirurgia. Nossa. Ela não queria saber se o médico estava lá, se a equipe estava lá. Ela botava a mão assim na minha cabeça antes de eu operar. Enquanto o anestesista estava colocando a anestesia, que eu ia apagar. E a última coisa que eu lembro era a mão dela sobre a minha cabeça, ela orando em línguas e me abençoando, e eu ia para dentro daquela cirurgia. É por isso, pela oração, que eu não morri ali, que Deus trouxe, que Deus resgatou. Meu Deus. E eu fui movido, a gente montou a UTI em Fortaleza, e minha família começou a me visitar. E assim, Deus, ele prometeu no meio de todo esse processo, só que a gente não sabia como ele ia fazer. Então Deus prometeu para você a sua cura no meio desse processo. Sim.
de maneiras diferentes. Certo. Uma delas foi uma certa vez que meu pai, ele foi orar. Ele foi para uma oração lá em São Paulo, que no meio de todo esse processo, meu pai, ele estava tão nervoso, ele estava tão estressado, que uma certa vez, ele que desmaiava. Olha isso. Ele desmaiava nos corredores do hospital, a ponto dos médicos ter que pegar ele e colocar no oxigênio. De tanto estresse e de tanto pavor, né? E aí, uma dessas crises que ele teve, ele na verdade, ele quebrou os dentes dele, de estresse. Ele rangia tanto os dentes que os dentes quebraram. E ele tava enfraquecido, né? Meu pai, eu lembro porque... Realmente eu lembro. Ele tava que nem pano. Sabe quando a pessoa tá que nem pano, arrastado pelos outros? Isso. Ele tava assim, porque ele tava fraco. E ali ele diz, olha, me leva para uma oração, eu quero ir para oração. E ele vai para uma oração lá em São Paulo. Ele não consegue nem entrar no lugar do culto, na igreja. Eles colocam tipo na casa da irmã, do lado da igreja, aquela casinha de oração, lá o lugar do milagre, do fogo, né? Isso. E eles colocam ele num sofá e entra uma mulher de oração. E ela olha para ele no sofá e ela diz assim, homem, Deus me diz que dentro da tua Bíblia tem uma foto. Meu pai andava uma foto dentro da Bíblia. E ela disse assim, nessa foto tem teus 3 filhos. Abre a tua Bíblia. Ele abriu a Bíblia. E aí ele tira a foto. Ela olha lá, ele abraçado com os 3 filhos. Aí ela olhou, ela botou a mão na minha testa. O dedo na minha testa. Disse assim, esse teu filho está numa cadeira de roda. Meu Deus. Mas Deus te diz que ele vai levantar teu filho. Uau! Ele vai levantar teu filho. Então, teve essa manifestação Olha do poder isso. de Deus. É. E ali eu, voltando, né? Eu estava no UTI em Fortaleza. Meus avós, meus tios, minha família vindo me visitar, chorando. Era um chororô, era realmente assim... E era uma UTI montada na sua casa? Ou Num no apartamento. Hospital? Ok. Num apartamento de um parente nosso. Certo. E aí tinha desfibrilador, tinha morfina, aí tinha a questão da sonda 5 vezes ao dia, aí tinha que trocar lá a questão também de intestino, aí tinha que fazer todos aqueles... Aí, Todo o questão de procedimento. dor, questão de morfina, questão de medicamento, todo aquele cuidado paliativo, né? E assim, por exemplo, toda a sua família, você, seus pais, estavam sabendo que você estava predestinado a morrer em 2 meses. Sim. Ou seja, Todos você estavam estava conscientes. voltando para casa para morrer em 2 meses. Exato, porque se você parar para pensar, eu saí do melhor hospital do Brasil, Uau. com toda uma equipe de neurocirurgia, para ir para um quarto. Com o básico. Ou seja, realmente eu fui porque o médico disse, não tem mais nada. motivo de te mandar aqui no hospital, porque não tem mais como. Isso. Então eu saí do melhor hospital do Brasil e voltei para Fortaleza, montei para um UTI, estava em casa, porque realmente era para morrer. Uau. E aí que vem assim um momento mais marcante dessa história toda, que Isso. Deus é o protagonista Glória de tudo. a Deus. Ele é o que Conta merece pra a gente. glória, a honra, o poder, a majestade. Ele é lindo, ele é maravilhoso, Glória a ele é Deus, poderoso. brother. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele. Yes. E eu tô aqui para falar dele. Uau. A história dele, não é minha. A minha, eu sou detalhe. É Deus. Quem brilha aqui é Deus. Quem Glória fez a foi Deus. Deus. E eu estava nesse quarto, nessa UTI em casa, e eu acordo num sábado, cedo de manhã. E nesse dia específico, minha mãe sempre dormia perto de mim, né? Naquele mesmo quarto, tinha cuidado de mim e tal. Nesse dia específico, ela ficou muito sono e tal, e adormeceu num outro apartamento que tinha do meu tio, que era do lado, né? Tava toda a família meio que reunida ali, cuidando e tal. E aí, basicamente, eu dormi sozinho, né? Eu dormi sozinho. E normalmente eu não dormia a noite inteira, eu acordava várias vezes na noite com dor, né? Eu me lembro que eu dormia assim, tipo 40 minutos, acordava gritando de dor, aí dopava, aí mais 40 minutos, aí acordava gritando de dor. Era a noite todinha essa guerra. E eu me lembro que nessa noite eu tive uma noite assim, que já foi uma noite diferente, eu já dormi mais tempo que o normal. Eu dormi assim umas boas horas. Aí eu acordei de manhã cedo, e quando eu abri meus olhos, eu me lembro que eu senti algo que eu nunca senti na minha vida.
Eu abri meus olhos e eu senti meu coração pegando fogo. Dentro de mim tinha um fogo dentro do meu coração. Olha isso. E eu me lembro que o primeiro pensamento que veio na minha mente, primeira coisa que eu pensei, assim, aquele primeiro pensamento de manhã, com 11 anos de idade. Qual foi? À beira da morte. Foi: Deus está aqui. Sério? Deus está aqui, porque quando eu senti aquele fogo, eu sabia que não era da terra. Eu pensei: Deus está aqui. Eu lembro que as janelas do quarto, elas estavam fechadas, mas é como se, quando eu me recordo, eu lembro que é como se fosse uma fumaça entrou dentro do quarto, assim. Eu senti uma presença de Deus, algo diferente mesmo. Ele veio, ele chegou. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, antes que eu pudesse falar, antes que eu pudesse reagir, Deus bradou dentro de mim. Meu Deus. Cara, quando Deus fala, e essa questão da enfermidade, você tá sensível para ouvir. Você tá tão sensível, eu tava tão sensível, eu tava à beira da morte, eu tava sensível à voz de Deus. E quando ele fala, ele falou, como a Bíblia diz, como voz de muitas águas, você não tem como se confundir. Você não tem como pensar, é outra pessoa que falou. Não, é Deus. Deus falou, era definitivo. Ele falou, e quando ele falou, ele gritou dentro de mim. E ele disse assim: filho, eu ouvi a voz de Deus. E ele disse assim: levanta e anda. Glória a Deus. Uau. Foi o que Deus falou para mim em cima daquela maca. E eu ouvi aquela voz de Deus e eu disse assim para Deus. Aí eu comecei a falar com ele. Que esse é o maior milagre, é falar com Deus. E eu disse assim: Deus, isso tudo assim, dentro da mente, né? No espírito, conversando com Deus. E eu disse: Deus, como é que eu vou andar se eu não movo as minhas pernas? Criança. Aí Deus, ele só repetiu, só que mais alto, dentro. Porque quando ele fala dentro, é uma área que só ele tem acesso. Qualquer pessoa fala no teu ouvido, um amigo, a sua esposa, mas dentro do teu espírito, no mais profundo do teu ser. Só Deus. Só Deus. É incrível. E ele grita dentro de mim, ele repete: filho, levanta e anda. Cara, tratamento, médico, dinheiro, todo tipo de exame que você puder imaginar. Eu agradeço a Deus pela medicina, amo a medicina. A minha irmã vai ser médica, minha pequenininha, né? Eu nem acredito, de tão pequenininha que ela é, já vai ser médica. Mas, glória a Deus por tudo isso, mas Deus escolheu fazer e se manifestar. E eu me lembro que eu só movia minhas mãos, né? Só movia os braços. Isso. Eu peguei uma perna, aí que vem a fé. Porque quando Deus falou comigo, eu não cria mais que eu podia andar. Eu creio que eu podia voar. É mesmo, olha isso. A minha fé, ela saiu daqui e ela foi pra cá. Cara, eu não cria que Deus podia me curar, não. Eu queria que se ele quisesse agora, eu ia pro céu. Eita, se ele queria curar, já tinha saído assim do plano. Já era algo muito mais alto. Quando a gente, sabe, às vezes quando a gente espera um negócio e Deus diz: é hoje. É hoje. Ele aumenta a nossa fé, que é aquele negócio que antes parecia enorme, diante dele, é nada. Nada. É nada. Eu disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer qualquer coisa. E eu peguei a minha perna, direcionado pelo Senhor, eu peguei uma perna e eu fui me arrastando para a borda da cama. Era uma cama alta. Fui me arrastando para a borda da cama, coloquei uma perna para fora da cama. Eu peguei a outra perna e coloquei para fora da cama. E isso, Joab, as lágrimas caindo de dor. Porque eu não podia dobrar a coluna. E eu fui dobrando a coluna para poder sentar na cama. E isso, lágrima de dor mesmo, milagre real. Isso com dor, só que eu tinha uma palavra de Deus. E na minha frente tinha a porta de guarda-roupa, eu estava sozinho no quarto. Esse eu posso contar que não foi meu pai que viveu, não foi minha mãe que viveu, fui eu que vivi. Que viveu. E tinha um guarda-roupa na minha frente. E eu ouvindo a voz de Deus: levanta e anda. Filho, levanta e anda. Filho, levanta e anda. E eu peguei as minhas mãos e eu me empurrei da cama. E minhas perninhas já estavam finas. Os meus pés estavam com a pele descascada. Eu já tinha feito fisioterapia, que quando eu pisava, eu tentava levantar, eu não conseguia. Não tinha força. Eu fiz por muito tempo. Mas quando a sola dos meus pés tocou o chão, naquela hora que eu me empurrei daquela cama,
imediatamente, Deus começou a curar minhas pernas. Glória a Deus. Imediatamente eu comecei Aleluia. a sentir a minha perna, os meus músculos e o meu corpo. Não tem como eu mostrar aqui, mas o meu corpo, as minhas pernas estavam assim, ó. Tremendo, porque o corpo naturalmente ele queria desabar. Isso. Só que o que Deus estava fazendo não era natural, era sobrenatural. Yes. E aí ele começou, aquele fogo que estava no meu coração, ele começou a se espalhar para minhas pernas. Ele foi estendendo, e Deus, as minhas pernas que estavam tremendo, Deus disse assim, dá um passo. Eu me segurei na porta do guarda-roupa e eu estava todo torto ainda, porque estava todo deformado de remédio, de tudo, todo torto. E eu peguei assim no guarda-roupa, e Deus disse, dá um passo, e eu com as pernas tremendo, só com a fé. Tudo tinha ficado para trás, só a fé sobrou. Eu me segurei e eu dei um passo. Quando eu dei um passo, ele firmou mais as minhas pernas. Glória a Deus. E à medida que eu andava naquele apartamento, eu fui dando passos devagar. Ainda todo torto, todo cheio de dor. Mas eu fui dando os passos, Deus foi curando minhas pernas, curando minhas pernas, curando minhas pernas. Ei, glória a Deus. Os meus músculos voltando. E eu me lembro que eu cheguei no meio daquele apartamento, tinha a porta de um banheiro. E eu ouvi o Espírito de Deus também dentro de mim dizendo, entra. Entra, eu entrei. Já eu comecei a passar mal. Deus terminou de curar minha bexiga e meu intestino. Olha. Na mesma hora. Ele decidiu curar tudo numa manhã só. Glória a Deus. Em poucos minutos, o que eu vivi 2 anos de espera, o Senhor resolveu solucionar em minutos. E dentro daquele banheiro eu comecei a passar mal, Deus curou minha bexiga, curou meu intestino, eu saí de dentro do banheiro, cheguei na porta e o meu pescoço, essa era uma marca da doença que eu estava, ele estava colado nas costas, ele estava assim. E quando eu saí de dentro daquele banheiro, eu senti como se algo tocasse a minha nuca. Meu Deus. Uma mão tocasse a minha nuca. E na mesma hora o meu pescoço desprendeu. Glória a Deus. E eu movi ele da esquerda para a direita. E depois de 2 anos dentro de um hospital, eu cheguei na frente daquele apartamento, na porta. A minha tia estava lavando louça. Imagina. Ela largou os pratos cena no chão. Eu lembro até hoje, ela quebrou os pratos. Ela se ajoelhou chorando. Meu Deus, glória a Deus. E começou a agradecer a Deus, porque aquele que estava na maca, eu estava lá em pé, na frente daquele apartamento. E quando eu estava em pé, que Deus havia me curado. Glória a Deus. Ele falou dentro de mim. E ele disse assim, Samuel, há 1 ano atrás, você fez uma oração. Olha aí. E você disse que se eu te curasse, você ia dedicar a sua vida para mim. Olha isso. E se eu não te curasse, você ia me glorificar do mesmo jeito. E ele disse, Samuel, eu resolvi responder tua oração. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Eu te respondo hoje, eu decidi te curar. Yes. Eu decidi te curar. Eu ouvi a tua oração. Meu irmão, quando Deus diz, eu ouvi a tua oração, eu quero falar com você que está agora, talvez chorando, talvez emocionado. O Espírito de Deus está falando dentro de você, está revelando algo para você. Porque eu digo que quando o milagre ele é contado, o ambiente do milagre se manifesta. Yes. Porque nós não estamos falando de um Deus que só faz no passado. Nós estamos falando de um Deus que faz hoje. Nós estamos falando de um Deus que faz agora. Enquanto você está ouvindo esse podcast, Deus ele pode te visitar onde você está, porque Ele é um Deus vivo. E eu quero falar para você que você possa sentir aí na sua casa a presença de Deus, o toque de Deus nessa situação que você está vivendo, que você possa ouvir a voz do Senhor, que você possa estar sensível à voz dele. E eu quero declarar na tua vida que nada é impossível para aquele que crê no Senhor. Nada é impossível. E aquilo que você tem chorado, que você tem sido tristeza para você, eu quero dizer que vai ser o maior testemunho, vai ser a maior vitória que você vai ter para contar. Simplesmente espera. A Bíblia diz que o salmista diz, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz, espera em Deus. Espera em Deus. Espera em quem? Não no governo, não na circunstância, não nos amigos, não nas pessoas, não na família. Espera em Deus. Só Ele tem socorro para a tua casa. Só Ele tem socorro para a tua vida. Só Ele tem restauração para o teu
casamento, só Ele tem cura para o teu filho, tem cura para a tua casa, só Ele pode fazer. Então faz como o salmista, fala para a tua própria alma. Ele estava pregando para a própria alma dele, e ele estava dizendo para a alma dele: espere em Deus, porque o mesmo que fez ontem é o mesmo Deus que faz hoje, e é o mesmo Deus que fará amanhã. E eu profetizo um grande milagre, uma grande bênção de Deus, um grande motivo de festa da parte do Senhor na tua casa e no teu lar, que você seja edificado com esse testemunho de cura do Deus do impossível, que esse poder alcance a tua casa, alcance a tua família, aonde você colocar a planta dos teus pés, que a presença de Deus, ela te acompanhe, essa voz de muitas águas que foi narrada aqui, possa falar no teu coração nesse momento agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uau, mano. Que medo. Olha, eu gostaria de continuar aqui mais umas 2 horas, entendeu? De podcast, porque é muito edificante quando a gente consegue. E olha que eu já escutei umas 2 ou 3 vezes, né? Em palavras, em pregação, o testemunho de Samuel. Mas eu confesso que foi muito mais impactante ouvir aqui na mesa do Dreamcast esse testemunho, né, daquilo que Deus fez, da marca de Deus na vida do Samuel. Saber que a decisão de Deus na tua vida, o impacto que Ele tem feito, e saber que você recebeu algo de Deus e você tem realmente cumprido aquilo que você prometeu para o Senhor, porque a gente conhece, você sempre tem um compromisso de estar levando o Evangelho, pregando a palavra, testificando aquilo que Deus fez na sua vida, porque realmente é um milagre grandioso que Deus fez, transformação. Nossas vidas impactada, com certeza, de ouvir, né, e de poder conhecer você, né, saudável, né, andando, correndo, pregando, falando com ousadia e com muita força, né? Pernas fortalecidas, braço fortalecido, uma palavra eloquente, né? Saber que Deus te levantou de um leito que estava simplesmente, né, sentenciado. E Deus te levanta, porque a última palavra, ela não vem do homem. A última palavra, ela sempre vem de Deus. Louvo a Deus, meu brother, pela tua vida. Glória a Deus. E por tudo aquilo que Deus vai continuar fazendo através da tua vida, através da tua família, né, que são posicionados em Deus. Para mim é uma satisfação muito grande sempre nos reunirmos aqui, e nós queremos, né, sentar pelo menos mais 2, 3, 4, 5 vezes para fazer aí os episódios dessa continuação, porque nós sabemos que tem muito mais a partir desse ponto do milagre que aconteceu, né? Que a gente vai com certeza ter o prazer de compartilhar, né, da porção daquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Vamos deixar aí, para o tempo de Deus, Deus vai agendar mais uma vez para que a gente esteja junto aqui nessa mesa, desse lugar que Deus levantou como, né, um lugar de poder mostrar para as pessoas que Ele faz, que Ele decide, que Ele resolve a situação para todo aquele que crê, aquele que ama a Deus, até aquilo que parece ser o final, é o começo, até o inimigo que tenta de todas as formas te destruir, na verdade ele te promove, porque contribui para o bem daquele que ama a Deus. Cara, é incrível. Eu também, o que eu posso dizer é que eu já ouvi, né, a história, mas é impossível você não sentar e ouvir de novo e não se emocionar com tudo isso que Deus tem feito. É uma história que merece um filme, cara. Um filme totalmente para poder edificar a vida das outras pessoas, né? Mas, cara, a palavra que eu quero deixar aqui para finalizar isso aqui são as palavras de Jesus. Isso. Lucas capítulo 18, versículo 27. Jesus disse: o que é impossível para o homem. Eu vou olhar para essa câmera, meu Deus. Deixa eu te falar. Palavras de Jesus. Lucas 18, versículo 27. Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, diante dessa história aqui, eu não sei qual é a sua impossibilidade.
nunca perca a esperança, porque o nosso Deus, ele é capaz. A Bíblia fala que ele é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente, né? Cara, é incrível. E assim, Samuel, para nós é uma honra poder estar aqui, você compartilhar a tua história. E é muito gratificante saber que a tua história pode trazer esperança para outras pessoas. Amém. Pessoas precisam ouvir a tua história, precisam conhecer a tua história. E muito mais do que conhecer a tua história, as pessoas precisam conhecer o Deus da história. Da tua história. Yes. Meu Deus, eu acho que é tudo isso que eu tenho para falar aqui. E só para te agradecer. E eu queria que você, né, olhasse nos olhos das pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e deixasse aí uma palavra para finalizar isso aqui. Bom, eu queria agradecer, né, pelo convite tão especial de estar aqui no Dreamcast, esse podcast tão lindo. Gente, eu conheço o Joab, eu conheço o Regis, são meus amigos, são homens de Deus, são homens não só que se dizem de Deus, eles são, a família deles é de Deus, o dia a dia deles é de Deus. Então é um prazer para mim estar nesse lugar, né, de fato. Eu queria também deixar rapidamente um convite para a galera aí. Isso. Para a gente estar conectado no Instagram. É a rede social, né, que eu mais uso, além de você seguir aí o Dreamcast, né, no Instagram. Se você puder seguir também a minha rede social, é @SamuelSoaresM, @SamuelSoaresM, que eu estou sempre ministrando, pregando, tem muita coisa lá de Deus e a gente vai estar conectado, né, porque o corpo de Cristo é um só e a gente vai estar orando pelos outros, ele está ali junto, vivendo as promessas de Deus. Mas eu queria deixar, para quem está em casa, um abraço, né, um abraço aí. Eu queria deixar um consolo de Deus para a tua vida. Se você está passando por uma situação difícil, eu quero te dizer, espere em Deus, confia em Deus, depende de Deus, porque Deus, ele nunca desapontou ninguém, ele nunca abandonou ninguém, ele é o nosso amigo, ele é o nosso pai, e eu quero deixar essa palavra para você, e que você viva uma vida com as lentes da fé, cheias de fé, que você nunca deixe o mundo tirar o que é mais precioso em você, não é o dinheiro, não são as coisas, não são os carros, as casas, é a tua fé que Deus colocou dentro de você. Isso o diabo não pode tirar, isso ninguém pode tirar de você. E isso é tudo que você precisa. Então viva pela fé. A Bíblia diz, eu não vivo por vista, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Ó, incrível, quero aproveitar, a gente nunca fez isso, mas tu tem a primeira vez. Eu queria que você orasse para as pessoas que estão em casa agora. Amém. Amém? Amém. Nós estamos sentindo a presença de Deus incrível. E nós queremos orar porque nós cremos, eu oro agora por cada pessoa que ouviu esse podcast, que tirou esse tempo para se edificar, para ouvir algo da parte do Senhor. E eu creio que Deus é real, que o Espírito de Deus está se movendo em cada pessoa que está escutando. E eu peço que o Senhor ele venha verdadeiramente se mover dentro de você e trazer você clareza das coisas do céu, das coisas de Deus, que o Senhor, eu oro para que Deus ele venha te arrancar das coisas da terra, venha trocar a tua visão, para você parar de olhar tanto, sabe? Para o que o mundo pode oferecer, para que as pessoas podem oferecer e olhar para aquilo que só Deus pode te dar, só Deus pode fazer. Eu quero declarar sobre a tua vida um tempo de intimidade, um tempo de conhecer o Senhor, um tempo de sobrenatural, um tempo porque quando você entra em Deus, as tuas circunstâncias, aquilo que antes era um gigante, agora não é nada porque você está cheio de fé. Então eu vou orar por você a mesma oração que os discípulos oraram. Senhor, me enche de fé. Senhor, aumenta a minha fé. Que o Senhor, ele possa aumentar a tua fé de crer nos milagres de Deus, de crer na bênção de Deus, de crer no que Deus pode fazer, não só na vida dos outros. Na vida dos outros é só uma inspiração, é só uma referência. Mas Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na vida dos teus filhos. E você vai deixar um legado lindo na terra. Eu quero profetizar sobre jovens aqui, sobre filhos aqui. Eu quero declarar que os teus filhos, toda a tua casa, será uma bênção. Eles são profetas do Senhor. Eles são separados do Senhor. E eles vão fazer diferença nessa terra e glorificar o nome de Cristo. Amém. 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 É isso aí, minha gente. Chegamos mais um final, né, do nosso episódio. Seja abençoado em nome de Jesus.
E, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos ajude a compartilhar esse episódio que é impactante para a vida de muitas pessoas. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus, e fiquem em paz. É isso aí. E para a gente fechar aqui, você vai saber agora quantos inscritos nós temos no nosso canal. Opa, vamos lá. Vamos dar os números aqui? Vamos. Gente, deixa eu falar. Ajuda a gente a chegar a 1000, pelo amor de Deus, né? 1000 pessoas para serem abençoadas com episódios como esse. Falta só 176 pessoas. Tá? Então deixa eu falar. Eu não sei se eu sou bom de matemática não, mas a gente tem 824 pessoas inscritas no nosso canal. Pega a calculadora aí, Joaba, aquela calculadora zona aí, vamos fazer a matemática aqui agora. Gente, vai lá agora, compartilha, manda no grupo do WhatsApp, entendeu? Para que mais pessoas possam serem abençoadas com episódios como esse, com histórias incríveis. Ok, 824. 824. Rapaz, eu sou bom de matemática. Você é bom de matemática. Rapaz, bate aqui. Rapaz, aí sim, viu? Gente, compartilha, nos ajude. 176 pessoas. Vamos bater aí no nosso canal de YouTube 1000 pessoas, hein? Vamos lá, vamos nessa campanha aí pra gente conquistar isso aí essa semana. Vamos pedir para fazer um corte só dessa. Vamos fazer um corte só disso aí pra vocês nos ajudarem aí, tá bom? É isso aí, grande abraço, Valeu, família abraço. de Dreamcast, tamo junto. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau.